Olá pessoal, tudo bem? E aí, você sabe fazer restauração direta em resina composta com excelência? Se você não sabe, é hora de você aprender. E a gente vai discutir sobre esse assunto aqui hoje. Quer saber um pouquinho mais? Vem com a gente. Roda a vinheta. Olá pessoal, então aqui eu sou o Dr. Sandro Bon, aqui no canal Wikiodonto 32 e com mais um episódio do Dicas do Bon. Hoje sobre restaurações em resina composta tipo classe 1. O que a gente pode acrescentar a respeito disso? Trouxe um dente natural colocado em um manequim para que a gente pudesse exemplificar um passo a passo clínico. Então tá lá a situação inicial do mesmo dente por vários prismas, né? Vários campos de visão, e a gente vai ampliar para mostrar que uma situação de restauração de amálgama deficiente, e aí a gente já discutiu sobre restauração em amálgama, restauração em resina. Então aqui, ó, em algum momento aqui, ó, você vai clicar no card e vai jogar lá no Dicas do Bon, que fala sobre essa discussão a respeito de restauração em resina, restauração em amálgama. Mas hoje aqui a gente vai discutir outra coisa aqui a respeito de restaurações em resina. Tudo bem? Então, vem para cá. Quando a gente olha para uma restauração dessa daqui, uma deficiência de continuidade, a superfície toda porosa, um espaço aqui aonde há penetração tanto de alimento como de bactérias e que pode levar esse dente a ter uma cárie. A gente percebe só de olhar para o dente, ver que não é um dente jovem e que essa restauração de amálgama se encontra aí por muito tempo. Mas por que esse dente continua em condições, não houve nenhum tipo de fratura nem nada? Porque o dente tem muito remanescente de dente em si, né? Então essa restauração ela está protegida pelo dente, ao contrário de quando você tem maior perda de estrutura dentária, que você precisa de material que ajude a proteger o dente dos esforços mastigatórios que vão atuar no processo fisiológico de mastigação. Então vem para cá em relação ao passo a passo. Então a gente vai remover essa restauração para substituir a amálgama por resina. Um detalhe muito importante de se observar nessas situações clínicas onde a gente vai substituir o amálgama por resina, algumas vezes, ou muitas vezes, melhor dizendo, a gente tem uma pigmentação de estrutura sadia do dente, que é o que a gente costuma chamar de tatuagem por amálgama, porque durante os anos o amálgama vai liberando íons que vão penetrando na dentina e muitas vezes dando esse aspecto acinzentado e que pode comprometer a estética. Tem que ficar ligado nesse detalhe. Então aqui a gente vai promover a remoção desse amálgama. É importante sempre estar muito bem irrigado, principalmente se o dente for vital. Se o dente não for vital, eu não preciso de tanta irrigação assim. É muito interessante, eu sempre falo isso com os colegas, durante toda a minha vida acadêmica como professor, muitas vezes eu faço uma brincadeira com um aluno que na inobservância, vou trazer aqui para você, ó, você que está me vendo aqui, pare e pense se no seu dia a dia você já não fez isso, irrigando ali às vezes uma caneta de alta rotação mal calibrada, jogando água para todos os lados e às vezes até molhando o paciente e de repente um dente com canal tratado e que você está preocupado em não aquecer aquele dente ali para não causar nenhum problema de ordem pulpar, sem observar que você não precisaria nem de tanta irrigação assim. Então vamos voltar para cá. Se o dente tem canal tratado, logicamente que eu tenho que irrigar. Eu tenho que irrigar para não aquecer o dente.
para não ficar aquele cheiro, né, de material sendo removido, mas mal comparando, eu não preciso de uma irrigação e uma preocupação com essa irrigação quanto se fosse um dente natural, sem tratamento endodôntico e principalmente de pacientes mais jovens, tá? Se bem que hoje em dia, né, é difícil a gente encontrar necessidades de restaurações em pacientes mais jovens, né? Mas também é necessário, e quando for necessário, se ater a esses detalhes. Então, feito a remoção do amálgama, tomando esses cuidados, eu tenho essa situação clínica aqui do lado direito. A gente percebe que tem bastante estrutura remanescente de dente, uma classe 1, já foi removido toda a parte pigmentada, e percebo que no fundo da cavidade tem até um forramento lá que foi removido, o forramento que tinha muitas vezes sob tratamentos de amálgama antigo, um forro sem necessidade hoje em dia. Então aqui a gente já observa que já fiz aqui um procedimento para fazer um forramento com resina composta, para depois a gente fazer sim o processo de restauração do dente em si. Existem vários sistemas adesivos disponíveis no mercado e, mais uma vez, para eu restaurar dentes vitais, é interessante que eu não coloque ácido fosfórico em contato direto com dentina. E aí, para essa situação específica, se o dente não for vital, a gente vai fazer da maneira convencional: ácido fosfórico em tudo, lava, seca, aplica um adesivo convencional, fotopolimeriza e vida que segue. Mas se for um dente vital, o ideal é que a gente não coloque ácido fosfórico em contato com a dentina, principalmente para a gente evitar processo de sensibilidade pós-operatória. E existe uma maneira mais fácil, eficaz e controlável da gente contornar esse possível efeito indesejável, que é através de sistemas adesivos autocondicionantes. E a gente vai poder esmiuçar isso daqui para você, e se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode botar aí no comentário para a gente interagir depois. Venha com a gente então. Então, existem 3 técnicas hoje para aplicação de sistema adesivo. Como eu adiantei, a técnica convencional, que a gente utiliza ácido fosfórico em tudo, lava, seca e aplica um adesivo convencional. E esse adesivo convencional, ele pode ser de um frasco, de um passo, ou de 2 frascos, 2 passos. Daí tá todo mundo careca de conhecer o sistema convencional de adesivo. A técnica do sistema autocondicionante. O sistema autocondicionante, o próprio adesivo vai se encarregar de fazer o condicionamento da dentina. Então você aqui, ó, olha aqui para mim, chega aqui mais perto. Você que está em dúvida se o teu dente tem possibilidade de ter sensibilidade ou não, logicamente estou falando de dente vital, nunca coloque ácido fosfórico em contato com a dentina. Mas tem um porém. Esse adesivo autocondicionante, ele por si só, ele tem um monômero que é ácido, mas ele é ácido e capaz de condicionar dentina, mas ele não condiciona bem o esmalte. O esmalte, a melhor maneira ainda de se condicionar o esmalte é com ácido fosfórico. E aí, vamos voltar para cá. Olha só, dá origem à terceira técnica, que é você fazer a associação de técnicas. Então a gente faz condicionamento de esmalte com ácido fosfórico, lava, seca e depois a gente aplica o adesivo autocondicionante em tudo. Na dentina, o adesivo vai se encarregar de fazer o condicionamento, de fazer a penetração do adesivo nos túbulos dentinários e, consequentemente, formar a camada híbrida. E no esmalte? No esmalte já está condicionado pelo ácido fosfórico. Então o objetivo do adesivo não é promover o condicionamento do esmalte, mas sim fazer a infiltração do adesivo para que a gente tenha uma restauração
selada e unida quimicamente. Então, o sistema autocondicionante, existem também vários fabricantes, e esse daqui especificamente, a Voco, tem um blister que você pode tornar esse sistema adesivo autocondicionante de polimerização dual. Quando você aperta, como está sendo exemplificado aqui, ó, quando você aperta esse blister, ele vai fazer com que o líquido se misture, e aí depois dele misturado você vai abrir e ele vai estar ativado aqui para ser aplicado. É monodose, você vai aplicar. E qual é a vantagem nessa situação? A vantagem é para aquelas situações onde você tem dificuldade de chegar com luz. Então, região intracanal, por exemplo, você tem dificuldade de fotopolimerizar. É uma alternativa que pode ser utilizada nessa situação para melhorar a formação da camada híbrida. Mas eu posso utilizar qualquer sistema adesivo autocondicionante. Ah, professor, mas o que é um sistema adesivo autocondicionante? Sistema adesivo autocondicionante é aquele que tem um monômero capaz de promover esse condicionamento da dentina. E qual uma dica básica para você me dizer se é autocondicionante ou se é convencional? Vai uma dica aqui interessante. Toda vez que a gente olha no sistema adesivo, lá no frasco está escrito universal, significa que esse adesivo ele é autocondicionante e, dependendo do fabricante, ainda tem outros componentes dentro desse sistema adesivo, como silano, por exemplo, 10-MDP, que vão ter outras funções. Mas todo o sistema adesivo chamado universal, ele tem por si só características de ser autocondicionante. Essa é uma dica interessante para você descobrir. A melhor maneira é você realmente ir lá na bula e se certificar que o sistema é autocondicionante. Existem também diferentes formas de apresentação. Pode ser em um único frasco, como a gente está observando aqui o single bond universal, e existe também o Clear Fill, por exemplo, que ele vem em 2 frascos. Você tem um primer e você tem um adesivo, e eles são aplicados em tempos diferentes, em 2 passos, tá? Bom, no caso aqui, exemplificando, a gente vai utilizar então a técnica de condicionamento seletivo, que é fazer condicionamento ácido de esmalte com ácido fosfórico. E aí é importante você ter um ácido fosfórico cujo gel seja firme, né, para que ele não seja líquido e ele vá para a dentina, que a gente não quer condicionar a dentina com ácido fosfórico. Então, à medida que a gente coloque o ácido fosfórico, ele fique onde a gente colocou. Depois a gente lava e seca, e aí sim a gente vai aplicar o adesivo. Aqui a gente está lavando ainda o ácido fosfórico, lavado, seco. Agora a gente vai aplicar o adesivo em tudo, como já foi falado. Essas especificações técnicas aqui não importa, porque você pode utilizar qualquer sistema adesivo autocondicionante, tá? Então, no caso aqui, exemplificando o uso do blister, a gente vai aplicar o adesivo em todas as paredes, em dentina, como eu já falei, já sendo repetitivo, porque é importante, na dentina esse sistema adesivo que vai ser responsável pelo condicionamento. Vai condicionar, fazer penetrar o adesivo e formar uma camada híbrida eficaz. Já no esmalte, que já condicionou com ácido fosfórico, o único objetivo é que o adesivo penetre para, depois de fotopolimerizado, criar a união química. Então, aqui feita a polimerização, só coloquei aqui fotopolimerizadores como exemplo, não tenho nenhuma ligação com as empresas, é só a critério de exemplificação mesmo, mas nem todo sistema de fotopolimerização ele é igual, todo mundo sabe disso, né? Então, existem
sistemas de fotopolimerização melhores do que os outros, tá? É importante que a gente tenha um fotopolimerizador eficiente. E aqui, para exemplificar, a gente vai restaurar com uma resina tipo bulk, que é chamada resina de baixa contração. Você também poderia estar restaurando esse dente com uma resina convencional. A dica interessante é sempre a gente fazer a parte da base da restauração com uma resina flow. E aí você tem a resina bulk flow, que é uma resina flow de baixa contração. Isso muda nome de fabricante para fabricante, mas o importante é você saber qual é a característica básica. E o que vai mudar basicamente é carga e contração, que no fundo, não importa muita coisa para essa resina de base, porque ela vai fazer só o selamento dessa camada híbrida e vai fazer a intermediação entre a resina que vem sobre ela. Qual é o problema que a gente tem em resina de restauração tipo bulk? Elas por si só, independente do fabricante, elas têm por característica serem muito translúcidas. E aí lembra que eu falei que a característica básica das restaurações é você mascarar substrato ou não? Então assim, toda resina bulk de restauração por si só, elas costumam ser mais translúcidas. E a gente vai ver aqui. Então, fazendo o preenchimento da cavidade com resina, qual é a vantagem de se utilizar uma resina bulk? Elas permitem um maior incremento sem que contraia tanto. Eu gosto de fazer como vocês estão vendo aqui no meio, olha só, a gente coloca a resina, eu coloco uma quantidade maior do que 4, 5 milímetros, mas aí a gente divide. Vocês estão vendo aqui no meio que eu estou dividindo. Para quê? Toda contração de polimerização ela está relacionada ao volume de material que você colocou. Então eu coloquei um maior volume sem que elas estivessem unidos. E detalhe importantíssimo, você não leva essa resina até o cavo superficial, deixa ela com pelo menos meio milímetro para ser acrescido sobre essa resina para que você consiga fazer a anatomia adequada depois. Essa é uma dica interessante que vocês vão ver no passo seguinte. Então preencheu, fotopolimerizou e a gente vai fazer essas camadas quantas vezes necessárias de acordo com o volume a ser preenchido. Se é um dente com canal tratado, eu vou ter que me utilizar de maiores quantidades. Isso não pode ser feito tudo de uma vez só, senão, mesmo com um aparelho fotopolimerizador de última geração, você não vai conseguir polimerizar a resina que ficou lá embaixo. Então a gente vai fazendo por camadas, polimerizando, e aí a dica do bom aqui agora para resina, não só resina bulk, mas qualquer restauração em resina. Eu, particularmente, sempre faço a última camada toda de uma vez só. Por que eu faço dessa maneira? Porque é mais fácil, é mais prático e você vai visualizar a anatomia toda de uma vez só. Aquela técnica incremental, onde você faz uma vertente triturante da cúspide mesovestibular e fotopolimeriza. Depois você faz uma outra vertente triturante da cúspide lingual, fotopolimeriza. A união entre essas aí é onde vão estar colocados os sulcos, as fóssulas, as fissuras. Se você errar com um pouquinho a mais, colocou um pouco mais de excesso e fotopolimerizou, você não tem como voltar atrás. Então a dica do bom aqui é: deixe um volume menor, a última camada, para você esculpir toda de uma vez só. A gente vai mostrar isso daqui para vocês e talvez vocês mudando a maneira de fazer a resina, vocês encontrem essa maneira prática que eu encontrei para minha vida de uma maneira mais adequada para você, e você vai ter, na verdade, uma escultura final melhor. E com uma escultura final melhor, logicamente que o passo seguinte, que é do ajuste dos contatos oclusais, ele vai ficar mais facilitado.
acabamento e polimento melhores e, consequentemente, uma restauração final muito mais agradável e funcional, esteticamente também falando. Então vamos na sequência. Então, colocados os incrementos e fotopolimerizados, cheguei na última camada, que eu acabei de exemplificar para vocês. Então a gente coloca aqui a última camada, vou acomodar toda essa camada superficial, e aí vai a dica para esculpir dentes posteriores. Eu utilizo apenas uma espátula. Vou falar aqui para essa câmera aqui. Eu uso apenas uma espátula, ela se chama Hollenbeck número 6. Ela, de um lado, ela tem uma parte romba que vai ajudar você a acomodar a resina. E do outro lado, ela tem uma parte bem cônica e fininha que vai ajudar você a fazer os sulcos, as fóssulas e as fissuras. Então essa é uma dica interessante aqui. Hollenbeck número 6. Ela muda o formato de fabricante para fabricante, mas com uma única espátula você consegue fazer todo o procedimento de escultura de uma maneira facilitada. Se você tiver dúvida depois, peça aí no comentário que eu posso mandar uma dica aí para vocês, uma fotografia para exemplificar melhor de que instrumento eu estou me referindo. Vamos voltar para cá? Então vem aqui, como eu disse, eu vou fazer a última camada de uma vez só e eu vou ter uma escultura muito mais fácil de visualizar quando eu faço de uma vez só. Voltando aqui, eu utilizei uma resina tipo bulk. Lembra que eu falei para vocês que a resina tipo bulk ela tem por característica ser mais translúcida? É isso que aconteceu aqui, ó. A resina está mais translúcida, mas pensando em parte funcional, a gente vai visualizar como era o dente em várias posições e como ficou. Preste atenção, vou fazer um passo aqui e que vai mostrar o quanto melhorou a anatomia desse dente. Mas ainda a gente pode melhorar esteticamente. Para um dente desse envelhecido, a gente pode lançar mão de pigmentos para se aproximar mais do natural. Foi o que foi feito aqui para exemplificar. Então, lançando mão de pigmentos, pigmento ocre, o ideal é você utilizar bem pouquinho pigmento, no caso aqui para a gente chegar a uma condição mais natural. Mas o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa dica do bom é a anatomia. Eu vou ampliar aqui para a gente ver. A anatomia oclusal, quem já foi meu aluno já ouviu isso. Quem não foi ainda tem a oportunidade de receber essa dica aqui agora. Quem já foi meu aluno e já teve essa dica, pode escrever aí nos comentários. Eu tive essa dica, apliquei e funcionou. Qual é? A dica é: sulcos e fossas tem que ser sempre mais profundos do que as vertentes triturantes. Isso é muito lógico, porque quando o paciente ocluir, se você tiver com uma fossa mais profunda, dificilmente você vai ter na área do ponto de contato uma fossa, se você colocou mais profunda. Se você fez uma fossa rasa e o paciente ocluir, ele vai ocluir naquela região que deveria ter mais espaço. Como corrigir isso? Você não vai conseguir corrigir isso. Ou você vai desgastar tudo e vai fazer de novo, ou então você vai ter que fazer essa fossa com uma broca. E uma fossa feita com uma broca nunca vai ser uma fossa anatomicamente semelhante ao dente. Então a dica básica para isso é: última camada ser feita de uma vez só. E para isso, sulcos e fossas profundos e vertentes triturantes, aí sim, convexas. Quando você for para o ajuste oclusal, você certamente vai ter contato em vertente convexa, que são as vertentes triturantes, que por sinal é muito mais fácil de você fazer o ajuste oclusal. E aí sim você vai ter um resultado não só estético, mas também funcional. Não adianta passar a broca e tirar o contato. Se você fizer isso, você devolveu para aquele dente
talvez uma condição estética substituindo um amálgama por uma resina, mas ele não vai estar funcional. Então esse detalhe é importante. Eu vou mostrar numa outra visão aqui para vocês visualizarem exatamente isso. Percebam como que nessa foto aqui, ó, lateral, os sulcos e as fossas estão profundas, e o que sai do sulco da fossa em direção à ponta das cúspides estão mais altas, que é a vertente triturante dos dentes. Cada dente tem a sua anatomia própria, mas a característica base de ter sulcos e fossas profundos e vertentes triturantes convexas é a dica básica principal desse vídeo aqui. Então, olha só a visão final, já com os sulcos pigmentados, mas percebam que sulcos e fossas profundas e vertentes triturantes convexas. Se você curtiu esse vídeo, então vem aqui, curte, compartilhe, faça seus comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com os amigos e de nos acompanhar nas outras plataformas, no Instagram, no Facebook, Wikiodonto 32. Venha com a gente, um abraço, até a próxima.